23 de setembro de 1945, 14h47. Base aérea de Belém, estado do Pará. O tenente João Meireles ajustou os óculos de voo enquanto inspecionava pela última vez o painel de instrumentos do seu North American P-51 Mustang. O vapor de água subia do asfalto superaquecido da pista, criando ondas de calor que distorciam a visão da floresta amazônica que se estendia infinitamente além dos limites da base. Aos 28 anos, Meireles era considerado um dos pilotos mais experientes da esquadrilha, veterano de voos de patrulha sobre território brasileiro durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. A missão daquele dia era rotineira: sobrevoo de reconhecimento pela região do Médio Amazonas, verificação de possíveis atividades suspeitas próximas à fronteira e retorno previsto para as 17h30. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em agosto de 1942, e mesmo com o conflito mundial chegando ao fim, as patrulhas de vigilância sobre o território amazônico permaneciam constantes. Havia rumores persistentes sobre submarinos alemães navegando pelos rios da região e possíveis bases clandestinas escondidas na imensidão verde. Meireles dobrou cuidadosamente o mapa de navegação e o guardou no bolso da jaqueta de couro. Sua esposa, Carmen, havia lhe dado um amuleto de São Cristóvão na véspera, uma pequena medalha de prata que agora pendia do pescoço, escondida sob o uniforme. Para te proteger lá em cima, ela havia sussurrado, tocando delicadamente o metal frio. João sorriu ao se lembrar do momento, passando instintivamente a mão sobre o peito. O motor Rolls-Royce Merlin rugiu quando Meireles acionou a ignição. O som potente ecoou pela base, fazendo alguns mecânicos pararem o trabalho para observar. Era um som familiar, mas que sempre impunha respeito. 12 cilindros em V, gerando mais de 1.400 cavalos de potência, capazes de levar a aeronave a velocidades superiores a 700 km por hora. Através do vidro da cabine, ele acenou para o sargento Oliveira, chefe da manutenção, que respondeu com um gesto de "tudo certo", levantando o polegar. Às 15h05, a torre de controle autorizou a decolagem. O Mustang deslizou pela pista de concreto, ganhando velocidade rapidamente até erguer-se no ar úmido e denso da tarde amazônica. Meireles seguiu rumo noroeste, observando pela janela lateral como Belém ficava cada vez menor, até desaparecer completamente engolida pela imensidão verde da floresta. Abaixo, o rio Amazonas serpenteava como uma cobra gigantesca, seus braços e afluentes criando um labirinto aquático que se perdia no horizonte. Durante os primeiros 40 minutos de voo, tudo correu conforme o planejado. Meireles mantinha comunicação regular com a base, relatando posição, altitude e condições meteorológicas. O tempo estava instável, com formação de nuvens carregadas ao norte, mas ainda dentro dos parâmetros aceitáveis para a missão. Às 15h47, sua voz chegou pela última vez ao rádio da base. Belém Torre, aqui Mustang 7, posição aproximadamente 200 km a noroeste, avistando formação de tempestade intensa à frente. Mantém o curso conforme planejado. Câmbio. Foram as últimas palavras que alguém ouviu do tenente João Meireles. 15 minutos depois, quando a base tentou contato de rotina, só havia silêncio. As tentativas se repetiram a cada 5 minutos, sempre sem resposta. Às 16h30, o comandante da base autorizou o acionamento do protocolo de emergência. Às 17h45, quando o Mustang já deveria ter retornado, 2 aeronaves de busca decolaram em direção à última posição conhecida do tenente Meireles. A escuridão amazônica chegou rápido naquela noite de setembro, engolindo qualquer possibilidade de avistamento visual. As equipes de resgate retornaram à base com as mãos vazias, relatando apenas nuvens baixas, chuva intensa e visibilidade praticamente nula sobre a floresta. Na casa do tenente Meireles, em Belém, Carmen permaneceu acordada a noite inteira, segurando na palma da mão outra medalha de São Cristóvão, uma idêntica à que havia dado ao marido, como se o metal pudesse de alguma forma conectá-la ao homem perdido em algum lugar da vastidão verde. Nas primeiras 48 horas após o desaparecimento, a mobilização foi intensa. O comandante da base aérea de Belém, Coronel Antônio Vargas,
coordenou pessoalmente as operações de busca, requisitando todos os aviões disponíveis e estabelecendo contato com postos avançados, seringais e comunidades ribeirinhas espalhados pela região. Mapas foram estendidos sobre mesas, círculos traçados em vermelho delimitando áreas de busca, coordenadas anotadas em cadernos que logo se transformariam em relíquias do desespero. Carmen Meireles chegou à base na manhã de 24 de setembro, os olhos inchados de uma noite sem sono. Usava o vestido azul que João mais gostava, como se a roupa pudesse de alguma forma atraí-lo de volta. O coronel Vargas a recebeu em sua sala, as paredes decoradas com fotografias de formação de pilotos e mapas da Amazônia. Senhora Meireles, disse ele, a voz carregada de uma autoridade que tentava mascarar a própria incerteza. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Seu marido é um piloto excepcional. Se alguém pode sobreviver a uma emergência na floresta, é ele. As operações de busca se estenderam por 2 semanas. Aviões sobrevoaram milhares de quilômetros quadrados de floresta densa, seguindo rios, clareiras, trilhas de seringueiros e acampamentos indígenas. Rádios militares transmitiram constantemente chamados em frequências de emergência, esperando que Meireles pudesse responder com algum equipamento de comunicação que tivesse sobrevivido a um possível pouso forçado. Cada relato de fumaça vista na floresta, cada grito ouvido por ribeirinhos, cada reflexo metálico avistado entre as árvores gerava nova esperança e nova expedição de verificação. Manuel dos Santos, seringueiro experiente que conhecia a região como poucos, foi contratado pela Força Aérea para guiar equipes de busca terrestre. Com seus 54 anos e 4 décadas de experiência na floresta, ele havia encontrado aviões abatidos antes, principalmente durante os anos de guerra, quando aeronaves alemãs ou de outros países ocasionalmente se perdiam sobre o território brasileiro. A mata é traiçoeira, explicou ele ao coronel Vargas, mastigando um pedaço de tabaco enquanto apontava áreas no mapa. Um avião pode cair ali e ficar invisível para sempre. As árvores crescem, os galhos se fecham, a chuva apaga os rastros, as semanas se transformaram em meses. Carmen desenvolveu o hábito de visitar a base aérea todos os dias, sempre no final da tarde, perguntando se havia novidades. Os pilotos que a conheciam cumprimentavam-na com sorrisos cada vez mais forçados, gestos que tentavam transmitir otimismo, mas que revelavam a crescente certeza de que João Meireles jamais seria encontrado vivo. Em dezembro de 1945, oficialmente, as buscas foram suspensas. O tenente foi declarado desaparecido em combate, uma classificação que lhe garantia honras militares, mas que deixava um vazio impossível de preencher. Os primeiros anos após o desaparecimento foram os mais duros para Carmen. Ela se recusou a remover as roupas de João do guarda-roupa, manteve sua cadeira à mesa de jantar, continuou comprando a marca de cigarro que ele fumava, como se a manutenção desses pequenos rituais pudesse manter viva a possibilidade de seu retorno. Amigos e familiares inicialmente respeitaram essa esperança, mas com o tempo começaram a sugerir delicadamente que talvez fosse hora de seguir em frente. Em 1947, a Força Aérea Brasileira ofereceu a Carmen uma pensão e a possibilidade de declarar João oficialmente morto, o que lhe permitiria recasar-se legalmente. Ela recusou ambas as ofertas. Enquanto não trouxerem o corpo do meu marido, disse ela ao oficial responsável pelo caso, ele estará vivo para mim. A frase se tornou uma espécie de mantra, repetida sempre que alguém tentava convencê-la a aceitar a realidade da perda. Manuel dos Santos continuou fazendo expedições não oficiais à região onde Meireles havia desaparecido, inicialmente motivado pela recompensa oferecida pela família, depois movido por uma curiosidade quase obsessiva sobre o destino do piloto. Durante seus anos como seringueiro, ele encontrou destroços de aeronaves pequenas, ossadas de animais, restos de acampamentos abandonados, mas nada que pudesse ser relacionado ao Mustang desaparecido. É como se a floresta tivesse engolido tudo, comentava ele com outros seringueiros durante as longas noites nos barracões dos seringais. A vida seguiu seu curso inevitável. Carmen envelheceu. Seus cabelos escuros se tornaram grisalhos, depois brancos. Continuou trabalhando como professora primária em Belém,
dedicando-se às crianças com uma energia que muitos interpretavam como uma tentativa de preencher o vazio deixado pela ausência de filhos próprios. Nas décadas de 1960 e 1970, ocasionalmente, jornalistas interessados em casos de guerra investigavam a história do tenente desaparecido, mas as matérias geralmente se limitavam a algumas linhas em jornais locais. Em 1985, durante as comemorações dos 40 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, um programa de televisão local produziu uma reportagem especial sobre militares brasileiros desaparecidos durante o conflito. Carmen, então com 68 anos, concordou em dar uma entrevista. Sentada na sala da mesma casa, onde havia esperado João voltar por décadas, ela segurava nas mãos a medalha de São Cristóvão que ele não levara naquele último voo. Eu sei que muitos acham que sou uma velha louca, disse ela para as câmeras, a voz ainda firme apesar da idade. Mas existe uma diferença entre saber que alguém morreu e simplesmente não saber o que aconteceu. Essa diferença é onde vive a esperança. 17 de agosto de 2013. Amanhã amanheceu com o céu encoberto e o ar carregado de umidade na região de Prainha, município do Pará localizado cerca de 700 quilômetros a oeste de Belém. Raimundo Silva e seu filho Antônio caminhavam por uma trilha quase imperceptível, aberta décadas atrás por coletores de castanha e gradualmente reclamada pela vegetação. Ambos carregavam sacos de estopa e facões, seguindo uma rotina que repetiam há mais de 20 anos. A coleta de frutos silvestres que vendiam no mercado da cidade. A região onde caminhavam era conhecida pelos locais como Mata do Gigante, devido à presença de samalmeiras centenárias que se elevavam muito acima do dossel da floresta, algumas ultrapassando os 60 metros de altura. Raimundo, aos 62 anos, conhecia cada curva daquela trilha, cada árvore marcante, cada som da mata. Havia herdado aquela rota de seu pai, que por sua vez a havia aprendido com seu avô, uma tradição de conhecimento transmitida oralmente através de gerações. Por volta das 9h30, pai e filho se aproximaram de uma samalmeira particularmente imponente, cujo tronco media mais de 3 metros de diâmetro e cuja copa se perdia entre as nuvens baixas. Era uma árvore que Raimundo sempre havia usado como ponto de referência, mas naquela manhã algo estava diferente. Antônio, de 34 anos e com a visão mais aguçada, foi o primeiro a perceber. Pai, disse ele, parando abruptamente e apontando para o alto. Tem alguma coisa estranha lá em cima. Raimundo ergueu os olhos, protegendo-os da garoa fina que começava a cair. Entre os galhos mais altos da samalmeira, a aproximadamente 50 metros do solo, havia algo que definitivamente não pertencia à natureza. Uma forma metálica, de cor esverdeada pela ação do tempo e parcialmente envolvida por cipós, mas claramente artificial. A princípio, pensaram que poderia ser algum tipo de antena ou equipamento de telecomunicações, mas a forma era estranha, angulosa, com o que parecia ser asas. Se isso aí parece um avião, murmurou Antônio, sem acreditar nas próprias palavras. Raimundo havia vivido o suficiente para ver muitas coisas inexplicáveis na floresta, mas aquilo superava qualquer experiência anterior. Durante 40 minutos, pai e filho permaneceram ali, observando a estrutura metálica suspensa entre os galhos, tentando compreender como um objeto daquelas dimensões poderia ter chegado àquela posição. A aeronave, porque agora não havia dúvida de que se tratava de um avião, estava praticamente intacta, como se tivesse sido cuidadosamente depositada na copa da árvore por uma mão gigantesca. A decisão de reportar a descoberta não foi imediata. Raimundo tinha uma desconfiança natural em relação às autoridades, desenvolvida ao longo de décadas lidando com fiscais ambientais, Polícia Federal e outros representantes do governo que ocasionalmente apareciam na região. Mas Antônio, mais jovem e com acesso à internet através do celular, conseguiu fotografar o avião e pesquisar imagens similares na web. Em questão de horas, tinha certeza de que se tratava de uma aeronave militar. Pai, isso aqui pode ser importante, insistiu Antônio. Pode ser daqueles aviões da guerra que de vez em quando aparecem nas notícias. 3 dias depois, Raimundo procurou o padre Sebastião, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Prainha,
homem respeitado na comunidade e que havia estudado em seminários da capital. Padre Sebastião ouviu o relato com atenção, examinou as fotografias borradas tiradas com o celular de Antônio e concordou que o caso deveria ser reportado às autoridades competentes. A ligação foi feita inicialmente para a Prefeitura de Prainha, que repassou a informação para a Polícia Civil do Estado, que, por sua vez, contatou a Força Aérea Brasileira em Belém. Em 23 de agosto de 2013, uma equipe de 3 oficiais da FAB chegou a Prainha, acompanhada por especialistas em aeronáutica e um fotógrafo militar. Raimundo e Antônio foram requisitados como guias para levar a expedição até o local da descoberta. O Major Carlos Pinheiro, comandante da equipe, era um homem meticuloso que havia investigado diversos casos de aeronaves acidentadas durante sua carreira. Quando avistou a estrutura metálica suspensa na samalmeira, sentiu um misto de fascínio profissional e perplexidade genuína. A aeronave estava posicionada de forma quase vertical entre os galhos, com a fuselagem apoiada em uma forquilha natural formada por 3 galhos principais, as asas parcialmente dobradas, mas não quebradas. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido, comentou ele com os outros oficiais, enquanto o fotógrafo documentava a cena de todos os ângulos possíveis. Através de binóculos e equipamentos de zoom, conseguiram identificar marcas na fuselagem que confirmaram se tratar de um North American P-51 Mustang. Mais importante ainda, conseguiram distinguir números de série pintados na lateral da aeronave. De volta a Belém, uma consulta aos arquivos militares revelou informações que fizeram o Major Pinheiro ligar imediatamente para seus superiores. Aquela era a aeronave do tenente João Meireles, desaparecida em 23 de setembro de 1945. A notícia chegou a Carmen Meireles através de uma ligação telefônica oficial, na manhã de 27 de agosto de 2013. Ela tinha 96 anos e vivia em um asilo para idosos em Belém, sua mente ainda lúcida, apesar da idade avançada. Quando o oficial do outro lado da linha explicou que haviam encontrado o avião de seu marido, Carmen permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois, com uma voz que tremia não de fragilidade, mas de uma emoção contida por quase 7 décadas, fez uma única pergunta. E o João? Vocês encontraram o João? A operação para resgatar a aeronave da Copa da Samalmeira foi planejada durante 3 semanas. Especialistas em salvamento aéreo, bombeiros treinados em rapel, engenheiros florestais e arqueólogos forenses foram mobilizados para aquela que seria uma das operações de resgate mais inusitadas da história da aviação brasileira. A altura extrema, a fragilidade dos galhos que sustentavam a aeronave há quase 7 décadas e a necessidade de preservar evidências forenses tornavam a missão extremamente delicada. Em 18 de setembro de 2013, exatos 68 anos e alguns dias após o desaparecimento do tenente Meireles, a equipe de resgate conseguiu acessar a cabine da aeronave. O sargento especialista em rapel Marcelo Ferreira foi o primeiro a alcançar o cockpit, descendo lentamente entre os galhos da samalmeira até conseguir olhar através do vidro da cabine, coberto por décadas de umidade, folhas e detritos da floresta. Positivo para restos mortais, radiou ele para a equipe em terra, a voz carregada de uma emoção que tentava controlar. O piloto está aqui. João Meireles havia permanecido em seu assento durante quase 7 décadas. Sua medalha de São Cristóvão, escurecida pelo tempo, mas ainda intacta, pendia do esqueleto uniformizado. O cinto de segurança continuava afivelado, as mãos ósseas ainda posicionadas sobre o que restava dos controles de voo. Mais importante que a descoberta dos restos mortais, porém, foi o que os investigadores encontraram no bolso da jaqueta de couro do piloto. Um diário de voo, parcialmente deteriorado, mas ainda legível, com anotações feitas nos momentos finais do voo. O diário foi cuidadosamente removido e levado ao laboratório de documentoscopia da Polícia Federal em Belém. As páginas, protegidas pela umidade constante e pela ausência de luz solar direta, haviam se preservado melhor do que inicialmente se esperava. As últimas anotações de João Meireles, feitas com sua letra característica em tinta que resistiu ao tempo, revelaram o que realmente aconteceu naquela tarde de setembro de 1945,
15:52. Entrei na tempestade. Visibilidade zero. Instrumentos falhando com as descargas elétricas. Tentando ganhar altitude. 15:58. Motor com problemas. Voltagem instável. Preciso encontrar local para pouso de emergência. 16:05. Avistei uma clareira pequena. Vou tentar. Se não conseguir, que Deus proteja Carmen. 16:12. Pouso impossível. Árvores muito altas. Motor falhou completamente. Vou tentar planar entre as copas. A última anotação era diferente das demais, escrita com uma caligrafia mais trêmula, claramente feita em condições extremas. 16:15. Preso nas árvores. Avião encaixou nos galhos. Não consegui saltar. Pernas feridas. Se alguém encontrar isto um dia, eu tentei voltar para casa. Carmen, eu te amo. As evidências forenses indicaram que João Meireles havia sobrevivido ao impacto inicial. Fraturas nos ossos das pernas sugeriam ferimentos graves que o teriam impedido de abandonar a aeronave, mas não necessariamente fatais. A causa da morte mais provável foi a combinação de ferimentos, desidratação e exposição ao ambiente da floresta, um processo que poderia ter se estendido por vários dias. O laudo médico legal, elaborado pelo Instituto de Criminalística do Pará, apresentou uma conclusão que tocou profundamente todos os envolvidos na investigação. Pequenos objetos encontrados ao redor do assento do piloto indicavam que Meireles havia tentado sinalizar sua posição nos dias seguintes ao acidente. Fragmentos de metal polido, posicionados de forma a refletir luz solar, e pedaços de tecido amarrado aos galhos próximos sugeriam tentativas desesperadas de chamar a atenção de possíveis aeronaves de resgate. Ele pode ter ficado vivo ali por uma semana, talvez mais, explicou o perito criminal Dr. Roberto Almeida à equipe de investigação, e provavelmente ouviu os aviões de busca passando por cima, sem conseguir se fazer notar. A notícia da descoberta e dos detalhes forenses chegou a Carmen através do Major Pinheiro, que fez questão de visitá-la pessoalmente no asilo. Ela ouviu o relato completo em silêncio, segurando nas mãos trêmulas a medalha de São Cristóvão que havia guardado por quase 7 décadas. Quando o major terminou de falar, ela fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa. Ele tentou voltar, disse ela finalmente, a voz apenas um sussurro. Meu João sempre tentou voltar para casa. O enterro do tenente João Meireles aconteceu em 15 de outubro de 2013, no cemitério da Soledade em Belém, com honras militares completas. Carmen, apesar dos 96 anos, fez questão de acompanhar toda a cerimônia. Quando os oficiais entregaram a ela a bandeira brasileira que havia coberto o caixão, ela a segurou contra o peito, como havia feito com a medalha durante tantas décadas. 3 meses depois, em janeiro de 2014, Carmen Meireles faleceu durante o sono, em paz. Os funcionários do asilo encontraram-na na manhã seguinte, as 2 medalhas de São Cristóvão, a sua e a de João, entrelaçadas em suas mãos. Segundo a enfermeira-chefe, nos últimos dias de vida, Carmen havia repetido constantemente uma única frase: agora posso ir. Ele já voltou para casa. Raimundo Silva, o seringueiro que descobriu a aeronave, recusou qualquer recompensa oferecida pela família ou pelo governo. Quando questionado por jornalistas sobre sua motivação, ele deu uma resposta simples, mas profundamente humana. Na floresta, a gente aprende que todo mundo que se perde merece ser encontrado. Não importa quanto tempo demore. A Samalmeira, onde o avião foi encontrado, ainda está lá em pé, marcada agora por uma pequena placa de bronze instalada pela Força Aérea Brasileira. A inscrição é simples, em memória do tenente João Meireles, herói que nunca parou de tentar voltar para casa. Às vezes, moradores da região relatam ter visto Raimundo Silva caminhando sozinho até a árvore, especialmente em setembro, permanecendo ali por algumas horas antes de retornar pela trilha. Quando perguntam o que ele faz lá, ele responde que está prestando respeito a um homem que lutou até o fim. A história do tenente Meireles tornou-se parte do folclore local, mas também um lembrete sombrio sobre quantas pessoas podem estar perdidas na imensidão amazônica, esperando que alguém, algum dia, as encontre e as traga de volta para casa.